porque hoje eu vou aqui para Marcos capítulo de número 9, versículo 14. Vai lá, Marcos capítulo 9, versículo 14. Ainda estamos na série de Frente com Jesus e eu quero poder falar aqui algo muito interessante. Eu acho que vai ser bem relevante, eu espero e oro para que essa palavra chegue ao seu coração de um modo muito particular, tá certo? De um modo muito especial. Tudo bem? Então vamos comigo, se você tem Bíblia, me acompanhe, eu estou em Marcos capítulo 9, do versículo 14 em diante. Se você não tem Bíblia, lembra, deixa o celular no silencioso aí, do não perturbe e fica ligado, tá bom? Não deixe com que qualquer desconcentração venha lhe interromper nesse momento precioso, um tempo muito especial aqui para nós, um tempo de reflexão da palavra, um tempo aqui nós ouvirmos a Deus. Quem ouve a palavra, ouve a Deus. Tá bom? Vamos lá? Vamos com tudo? Diz assim a palavra do nosso Senhor, pela ótica aqui de São Marcos. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo, todo o povo viu Jesus. Ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Minha gente, é isso. O texto que nós lemos é um texto muito rico, um texto cheio de aplicações, tantas que o tempo, a noite inteira, não seria suficiente. Certamente, eu acho que você vai sair daqui, provavelmente alguns sairão dessa live, né, chegarão ao fim dessa live, cheio de coisas que queria que eu falasse, mas eu não falei por causa do tempo. Então, eu não vou poder falar tudo o que eu penso, né, das implicações que esse texto me dá particularmente, mas eu quero sim destacar com muito amor, com muito carinho, algumas delas para compartilhar com vocês. Então, por favor, esse texto é um texto incrível. Eu quero intitular o sermão dessa noite como Fracassados Demais, com ponto de exclamação aí no final. Fracassados demais. Eu quero poder recontar essa história e fazer uma grande reflexão com vocês, trazendo também alguns conselhos que eu acredito que são sábios, que são conselhos que irão trazer sabedoria também para vocês, caso vocês decidam segui-los. Tá bom? Então vamos lá. Gente, eu quero mostrar para vocês, né, falar o que é que tem antes, o que é que está por trás dessa cena. O capítulo 9 de Marcos começa aqui
com Jesus indo junto com 3 dos seus discípulos, né, os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Eles vão para um monte, e lá nesse monte, enquanto eles estavam ali, de modo inesperado, vem uma luz grande, né? Uma luz grande, e as roupas deles ficam brancas, eles veem uma coisa que nunca tinham visto na vida. E então eles veem Jesus conversando com mais 2 pessoas que já haviam morrido, Elias e Moisés. Olha que interessante. Um texto muito, muito, muito importante, né? Elias e Moisés conversam com Jesus, os discípulos ficam impressionados com aquilo. Pedro até fala, né? Senhor, se o Senhor quer que a gente construa aqui 3 tendas para vocês, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. E enquanto Pedro falava, uma grande voz estrondosa vem do céu e fala: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, depois dessa voz, Moisés e Elias somem, e aí eles têm uma visão, uma percepção adiantada de como Jesus seria, ou de como Jesus estaria no seu reino. Ora, eles vislumbraram a glória de Jesus Cristo. Jesus, uma pessoa humilde, simples, normal, com aparência, ele não tinha nenhuma beleza, como diz Isaías 53, na qual ele podia se destacar na multidão. Ele era uma pessoa normal, um homem simples. Mas os discípulos viram Jesus em toda a sua glória. Eles viram o que acontecerá no futuro. Jesus virá em glória, o seu reino vitorioso virá e tomará posse desses reinos desse mundo, né? E a maior glória desse mundo hoje nada adiantará, de nada valerá diante da glória desse reino que virá com Jesus, trazendo ele para nós. Olha, isso é lindo, isso é maravilhoso. Então eles estão descendo ali do monte. Então façam as contas, ninguém precisa ser muito bom em matemática. São 12 discípulos, 3 subiram com Jesus, ficaram quantos lá embaixo? Fizeram as contas? Fizeram as contas? Muito bem, 9 discípulos ficaram lá embaixo. O que é que eles estavam fazendo? Bem, a gente não sabia até ler o texto, porque quando Jesus chega junto com os 3, o que é que está acontecendo? Os discípulos estão ali discutindo com os mestres da lei. Melhor, os mestres da lei estavam discutindo com o restante dos discípulos, no caso, 9 discípulos. Há uma pequena multidão ali, né? Alguns em torno, olhando naquela expectativa, quem está certo? Os mestres da lei ou os discípulos? E então o povo viu, as pessoas viram Jesus descendo, ficaram ali surpresas e foram até ali, aquelas pessoas foram até Jesus e foram cumprimentá-lo. E então, Jesus, que já sabe, lembra disso, viu? Jesus já sabe de tudo, mesmo assim ele gosta de fazer perguntas. Ele faz pergunta para aquelas pessoas: o que é que vocês estão discutindo? E enquanto ele pergunta para a grande multidão, uma pessoa só responde. É um papai, é um paizinho. Ele fala com o Senhor e diz: mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que impede de falar. Bem, minha gente, papaizinho trazendo um filho, e até aqui não sabemos exatamente a idade do filho, mas com a outra informação que ele vai dar, a gente vai ter uma ideia, mais ou menos, da idade desse filho. Qual era o problema dele? Essa criança era uma criança que infelizmente sofria por uma possessão demoníaca, possessão tal que impedia esta criança, né, de falar. E mais, o espírito não apenas o emudecia, mas esse espírito maltratava demais a vida e o corpo daquela criança, jogando inúmeras vezes aquela criança no chão, fazendo aquela criança ter ataques, né, espumando pela boca, rangendo os dentes e ficando rígido, né? Muitas vezes, eu fico pensando aqui de quantas, né, tantas experiências ruins, terríveis, inesquecíveis até, que esse paizinho pôde ali experimentar junto com o seu filho, né? Que tristeza, eu não desejo isso para absolutamente ninguém. E aí, o que acontece? Ele fala para Jesus, que pediu aos discípulos de Jesus que expulsassem o demônio daquele filho, né? Daquela criança, mas
o Espírito não saiu, os discípulos não conseguiram. E aí Jesus, mais uma vez, ele fala para toda a multidão, ele fala em alto e bom som, com um suspiro negativo: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ele faz uma segunda pergunta: até quando terei que suportá-los? O que é isso que Jesus fala? Né? Qual é o tom disso? Parece que os discípulos se tornam incapazes na ausência de Jesus. Pelo menos é o que o texto começa a nos sugerir a esse exato momento. Mas será que é só isso? Mas será que é só isso? Jesus está falando tanto dos discípulos quanto da multidão. E a multidão engloba tudo, tanto os mestres da lei, quanto o papai e, obviamente, também aquela criança que sofria com aquelas possessões, né? O problema é que Jesus fala: até quando vou estar com vocês? Será que vocês esperam que as coisas sejam resolvidas somente na minha presença? E a ideia de que até quando eu terei de suportá-los é que tipo de problema essa multidão tinha? Um problema que tinha também com o pai, um problema que tinha com o filho, aquela criança, com os discípulos e também com os mestres da lei. Qual era o problema? Vou falar daqui a pouco. Jesus, então, pergunta aqui, né? Ele manda com que a criança possa pede para que possam trazer a criança, possam trazer aqui o menino. E aí, meus amados irmãos e amigos, quando o menino vê, ou melhor, quando o Espírito vê Jesus, imediatamente, mais uma vez, causou uma convulsão, mais um ataque, jogando a criança no chão, que começou a rolar de um lado para o outro, espumando pela boca. Que cena terrível. Eu já vi um ataque dessa forma acontecendo, né? Eu já vi como é que foi o atendimento, né? Terrível. Eu estava passando uma vez pela rua e um senhor de idade, eu vi tudo, com a esposa, ficou todo rígido e caiu no chão bem devagar e começou a bater, começou a espumar e sangue saindo pela boca. Minha gente, ele tinha mordido a língua, coitado. E eu ligando lá para o SAMU, sem nenhum tipo de experiência, nunca fiz um curso de primeiros socorros, me orientaram a colocar aquele homem de lado para que ele não pudesse se engasgar, e aí com o tempo foi passando, a ambulância chegou, e aquele homem foi retornando, e eu ali em oração, né? Clamando a Deus ali em oração, não sei do que se tratava, não sei, mas ele enxugou aqui o sangue e aos poucos, olhando para a multidão sem saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, voltou ao normal, esperou a ambulância, mas esperou só porque a esposa pediu muito para que ele esperasse a ambulância. Mas eu vi, e gente, eu não sou da área da saúde, nunca tinha visto, e essa cena foi uma cena inesquecível. Agora, uma criança passando por isso inúmeras vezes, que triste, que terrível. Aí Jesus pergunta para o papai: há quanto tempo ele tem passado por isso? E aí o papai fala: desde a infância. Então olhem só, estamos olhando para uma criança talvez ali de 11, 12 anos, que tem sofrido com isso desde quando era muito novo. Quem sabe aí desde os 4, 5 anos isso acontecendo. Gente, mais uma vez, que cena terrível, que situação deplorável, como meu coração fica apertado deste tamanhinho diante dessa situação. Quanto mais a desse papai. O que é que havia no coração desse papai? Ele ainda fala: olha só, muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Aí ele, sabe, Jesus soltou o suspiro, esse homem também solta um suspiro, né, um clamor. Mas se podes fazer algo, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então o problema, na verdade um problema não, mas um detalhe que a gente pode observar no clamor desse homem é o se. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E então Jesus responde: se podes, tudo é possível para o que crê. Eis aí, meus amados irmãos e amigos, o problema dos discípulos, o problema da multidão, o problema da criança, né? Obviamente por tabela também. Falta de fé. Tudo é possível para o que crê. Imediatamente o pai exclamou: creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É como se ele estivesse falando: eu creio.
mas está difícil. Eu creio, mas me ajuda. Parece que a fé que ele tinha para apresentar para Jesus naquele momento não era a melhor fé do mundo, não era a fé mais bela, a fé mais madura, a fé mais apaixonada, mais firme, mas sim ainda era fé. Uma fé que ele julgava ser pequena, mas que ele pedia para que o Senhor pudesse auxiliá-lo nisso. Eu acho esse pedido incrível. Na verdade, eu sempre indico às pessoas que têm falta de fé, olha, por que você não pede a Deus? Senhor, dá-me fé. Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Que tal? Eu considero esse conselho válido. Então eu lhe aconselho, peça isso ao Senhor. Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Me ajuda, me ajuda. Certamente o Senhor pode fazer ainda muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou até podemos imaginar. Então, quando Jesus viu a multidão, Jesus aqui repreende o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. É isso que o Senhor Jesus fala. E o espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. A criança, o menino ficou ali estático, jogado no chão, e eu acredito que de cara para o chão, não de cara para cima. Uma situação ali, enquanto a multidão olhando para aquele 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, aquela criança imóvel, morreu. Ele morreu. Mas não. Enquanto as pessoas diziam que ele morreu, Jesus toma aquela criança pela mão, olha que carinho, é lindo isso, né? Isso causa até emoção. Jesus pega na mão, ajuda, Jesus é uma pessoa incrível, e ele levanta e fica de pé. E aí, depois do acontecido, depois do ocorrido, nós não sabemos como é que o pai ficou, a gente espera que tenha ficado feliz, a gente espera que a criança também tenha ficado feliz, obviamente. Mas Jesus, depois de ter entrado em casa, ele sempre tem uma conversa com os discípulos, explicando as coisas, o porquê, e os discípulos, que são seus alunos, perguntam em particular, com vergonha, com medo, né, da opinião pública, com vergonha do que eles vão achar, do que estavam achando dos discípulos. Por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu, essa espécie ou essa casta só sai pela oração e pelo jejum. A forma de nós batalharmos espiritualmente é por meio da oração. Isso é primordial. Então, muitas vezes a gente encara dificuldades na vida, seja físicas ou por qualquer outra coisa, e a gente não enxerga aquilo pela ótica espiritual. E às vezes a gente quer resolver alterando a nossa voz, resolver do nosso jeito, resolver com o nosso braço, e esquecemos de clamar ao Senhor. A oração acompanhada por jejum é uma oração humilhada, urgente, desesperada, que clama, que bate na porta até que Jesus responde, até que o Senhor possa responder. Não, o jejum não é uma ameaça de nós, os discípulos, para Deus. Não é. Mas o jejum, enquanto eu me abstenho da minha alimentação para me dedicar à oração, eu estou mostrando com a minha própria vida que buscar ao Senhor é muito mais importante do que alimentar o meu bucho, de que talvez a dor, o desconforto e a fome não são maiores do que a urgência que está à minha volta, daquilo que eu careço. E então recorre-se ao Senhor. Muitas vezes, pessoas possessas passarão pelas nossas vidas e algumas só sairão com quem está preparado em oração, quem está preparado para as batalhas espirituais com o jejum. Minha gente, eu quero contar aqui, na verdade eu contei para vocês, mas eu quero mostrar para vocês que a história que nós lemos e que eu recontei para vocês, que eu tentei explicar para vocês, é a história dos fracassados. Sim, é a história dos fracassados, porque o primeiro grupo de fracassados aqui são os discípulos. Há um fracasso momentâneo? Sim. Os discípulos fracassaram? Sim, fracassaram por uma situação, em um determinado momento. Eles não conseguiram aquilo que eles estavam querendo. Eles queriam expulsar o demônio, mas o demônio não saiu por meio da autoridade dos discípulos. Não saiu. Eles se sentiram fracassados. Mas também há um outro fracassado aqui. Nós temos o pai dessa criança. Fracassado por não conseguir resolver o problema do filho.
Fracassado porque não conseguia resolver o problema daquela criança. Fracassado por ver dia após dia, ou quem sabe vez por vez atrás de vez, o seu filho padecendo, né, uma morte dolorosa, uma morte lenta, ou pelo menos tentativas disso. Vendo o sofrimento do seu filho se enrijecendo, espumando, tendo ataques, mas também vendo o demônio jogando seu filho na água, vendo o demônio jogando seu filho no fogo. Quantas, me digam, pensem comigo, quantas cicatrizes essa criança não tinha no corpo? Talvez cicatrizes na testa, quem sabe cicatrizes no queixo, quem sabe aqui cicatrizes no seu corpo das quedas que levou. Quem sabe o seu pai tantas e tantas vezes já tentou tirar o filho ali da água, tentou tirar o filho do fogo. Quantas queimaduras essa criança não tinha no corpo? Quantas? Pense sobre isso. Estamos aqui diante de um pai fracassado. E não conseguiu resolver o problema do filho. É óbvio, era muito maior do que ele. Mas também nós temos o terceiro fracassado. O próprio filho, a própria criança, que não conseguia nem viver direito. Que não conseguia nem ser livre por si só. Que não conseguia nem viver uma vida de paz pelas próprias forças. Fracasso nos discípulos, fracasso com o papai, fracasso com o filho. Meus queridos, agora pense comigo, Jesus é aquele que é mostrado no texto, aquele que é refletido no texto aqui como alguém que recebe os fracassados. Eu acho isso incrível. Jesus, ele não espera que a gente chegue a um nível de vida onde nós nos consideramos bem-sucedidos, para que só depois ele nos ouça, para que só depois ele possa nos aceitar na presença dele. Jesus é aquele que não apenas recebe, mas aquele que revela a causa dos fracassados. Ou melhor, Jesus aponta o porquê dos fracassos. Ele não que ele tenha prazer em jogar as coisas na nossa cara. Não enxergue Jesus desse modo de forma alguma, por favor. Mas Jesus é aquele que nos ajuda, que nos faz perceber, que nos ajuda a entender o porquê que vivemos uma vida de fracasso. O porquê que estamos atolados no nosso fracasso. Seja, vamos lá, se vocês me permitem aqui os termos, fracassinho dos discípulos, momentâneo, o fracasso do pai por anos e o fracasso do filho por uma vida inteira. Fracassinho, fracasso, fracassão, me permitam esse termo, por um momento, por alguns anos, ou por uma vida inteira. Por uma vida inteira. Jesus é aquele que recebe, Jesus é aquele que revela a causa do fracasso e Jesus é aquele que traz a reversão do fracasso ou o sucesso. Jesus é aquele que revela o motivo do fracasso, aquele que traz o sucesso. Agora vamos lá. Qual é a causa do fracasso dos discípulos, do papai, do filho? O que seria então sucesso para Jesus? O que seria sucesso para os discípulos, para o papai, para o filho e obviamente para nós, tanto discípulos quanto a vocês, meus amigos, que estão nos acompanhando hoje? O que seria? Pense sobre isso, porque eu quero responder daqui a pouquinho. Mas não antes de eu falar para vocês qual a característica que eu quero estabelecer aqui, qual a característica que eu quero retirar desse texto para a gente poder refletir, para a gente poder pensar. Fracasso, óbvio. O título desse sermão, Fracassados Demais, já traz qual a característica que a gente deve refletir. Fracasso. O que é fracasso? Como você definiria o fracasso? Gutenberg, você aí, qual seria a sua definição de fracasso? Nogueira, filho, qual seria a sua definição de fracasso? Juliana, qual seria a sua definição de fracasso? Viviane, Micaela, qual a definição de vocês de fracasso? Bem, eu vou dar a minha. Fracasso é quando a gente não consegue atingir aquilo que nós mesmos estabelecemos como alvo. É quando nós não conseguimos atingir aquilo que nós mesmos colocamos como nosso objetivo, como a nossa meta. Então, eu quero isso, e quando eu não consigo, eu me sinto um fracassado, eu fracasso, eu não tenho êxito na minha missão, no meu objetivo, na minha meta. A grande questão, meus amigos, meus queridos, é que
todos nós, acredite sim, sim, todos nós já nascemos fracassados. Todos nós, tem uma página, né, que o pessoal gosta, vez por outra compartilha, né? Alguns memes, né? Coach do fracasso, onde ele fala, né? Você fala palavras lá pra gente rir, mas na verdade eu acho que o dono da página é uma pessoa muito cética, né? Uma pessoa muito cínica, é uma pessoa muito para baixo. Até evito olhar muito porque a gente fica rindo demais dessas coisas e acaba assimilando sem querer, por meio do humor, por meio da alegria, por meio dos risos, a gente consegue absorver alguma coisa, de modo que isso forma a nossa opinião para muitas coisas e o modo como a gente trata as pessoas. Mas o fato é, todos nós já nascemos fracassados. É que tá. Fracassados em quê? Bem, nós somos criados para quê? Aí a gente precisa pensar nisso, de um modo geral. Nós todos os seres humanos, fomos criados para trazer glória ao Senhor, para trazer honra ao Senhor, para devolvermos ou reconhecermos todo o mérito que Ele tem, como Criador, como sustentador de todas as coisas, como aquele que é a fonte do amor. E é legal, eu todo dia faço a pergunta pro Apolo inúmeras vezes, né? E sempre ele me dá uma resposta diferente. Eu perguntei para ele hoje assim, ó, filho, tu sabe que eu te amo? Sei, pai. Sei, papai. Por que eu te amo, né? E aí ele sempre brinca comigo, ele fica falando umas besteiras, sei o que e tal, ele fica rindo, né, disso. Aí eu fiz uma pergunta diferente para ele. Eu perguntei assim, filho, qual o motivo de eu amar você? Fiz essa pergunta. Papai, é o seguinte, ó, deixa eu cantar um negócio aqui. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, lá, 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 lá. Então ele cantou isso, né? Mostrando que o motivo de eu amá-lo é porque Deus é amor. E é lindo isso, né? Uma resposta incrível. O motivo da gente amar um ao outro é porque nós temos desse Criador o amor, ainda que o nosso amor não seja perfeito, ainda que o nosso amor não seja tão maduro quanto deveria, sim, nós temos essa capacidade de amar. Então, muitas vezes nós não reconhecemos o amor de Deus por nós, o cuidado que Ele tem por nós, de quantas e quantas vezes eu e vocês, eu acredito que todos vocês já foram livrados de possíveis mortes, né? De coisas que vocês já passaram, que assim, meu Deus, escapei por pouco, meu Deus, né? Quantas vezes? E nós, como seres humanos, pelo fato de não reconhecermos a glória de Deus, de não darmos glórias a Deus, de não vivermos para agradá-lo naturalmente, porque naturalmente nascemos egoístas, crescemos e amadurecemos de modo egoísta, pensamos em nós mesmos, queremos a nossa própria alegria de modo geral, queremos a nossa própria felicidade, queremos as nossas próprias conquistas, os nossos próprios sonhos. E aí, quando nós não conseguimos o que é melhor para nós, nos sentimos fracassados. Mas não, o fracasso é muito anterior a isso. O fracasso não é só quando a gente não consegue aquilo que a gente quer. O fracasso é quando a gente não dá a Deus aquilo que Ele exige. Entende como o fracasso é mais profundo do que a sua simples vontadinha, o seu querezinho de obter coisas ou pessoas até, né? Aí quando você não encontra esse tipo de coisa, você se sente frustradinho, chateadinho e fica ali em posição fetal. Mas o nosso fracasso anterior, o nosso fracasso tem a ver com a nossa própria natureza. Todos nós somos fracassados. Aí sim, esse fracasso, né, a causa do nosso fracasso, que é exatamente o pecado, é não darmos glória a Deus, tem sim uma repercussão hoje. Ou, pelo menos no nosso passado não tão, né, não tão lá para trás. Mas o fracasso de nós não glorificarmos a Deus também traz implicações para hoje. Aí sim, aí eu não consigo falar muitas vezes aquilo que eu gostaria, eu não falo do jeito que eu deveria, ou eu não, talvez, estudo quanto eu poderia ter estudado, eu não trato as pessoas da forma como eu deveria ter tratado. E aí as falhas, né, no meu próprio percurso, que são ali resultados da minha falha principal, que é a minha falha com Deus, o meu fracasso com Deus em primeiro lugar, aí sim, se eu fracassei com Deus, mais cedo ou mais tarde, eu vou fracassar comigo mesmo.
eu vou ficar decepcionado comigo mesmo. Burro, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Vem a dor na consciência. E se eu fracassei com Deus? Fracassei comigo mesmo? É óbvio, mais cedo ou mais tarde eu vou fracassar com você também. Vou te decepcionar. Vou pisar no seu calo. Talvez desrespeite com as palavras. Talvez seja indiferente à sua situação de dor. Te decepcionarei. Fracassarei com você mais cedo ou mais tarde. E, por favor, vou usar os termos. Nem que seja um fracassinho, um fracasso ou um fracassão. Nem que seja por um momento, ou por alguns anos, ou quem sabe a vida inteira. Mas o fracasso vai ser expresso, vai se tornar visível. E, obviamente, o maior dos fracassos, se continuarmos vivendo essa vida de fracasso longe de Deus, é o fracasso absoluto. É o fracasso inevitável e sem volta. Né? É o fracasso de passarmos uma eternidade longe do nosso Criador. Uma eternidade de sofrimento, uma eternidade de dor. E lembre-se, não é 100 anos, é uma eternidade de lucidez, de um corpo para sentir dor. Um corpo que foi ali revivido para experimentar uma morte. Gente, isso é tão terrível, e isso é tão urgente, é tão verdadeiro, que Deus precisou mandar o seu Filho para que pudéssemos encontrar uma oportunidade de sermos livrados do nosso fracasso. Seja o nosso fracasso com Deus, seja o nosso fracasso de hoje, e seja o fracasso eterno que é o inferno. Ora, meus queridos, o maior fracasso, não esqueçam, é sim uma vida longe do Senhor. Uma vida sem Deus. Agora vamos comigo. Eu quero falar aqui aos fracassados. Olha só. A causa do nosso fracasso e a causa do seu fracasso, não esqueça, por favor, é sim a sua falta de relação ou a sua relação falha com o próprio Deus. O efeito é tristeza, é o sentimento ali de insucesso, é o sentimento de frustração. Mas aos fracassados o resultado é terrível e, por favor, fujam disso. Agora sim, é possível, mesmo eu trazendo essa ideia de que todos nós já nascemos fracassados, é possível que haja um fracasso disfarçado. E o que é o fracasso disfarçado? É achar que não está tão ruim quanto de fato está. Deixa eu dar um exemplo bem ruim. E obviamente, o exemplo que eu vou dar, eu vou dar com muito amor, com muito cuidado, porque em todas as nossas famílias há alguém que já passou por isso. É difícil até conhecer alguém que não passou por isso ou que não tem um familiar que não tenha passado por isso. Mas preste bem atenção. Quantos homens, quantas mulheres já passaram por um problema e aí não sabiam que estavam com esse problema e quando foram atrás o problema estava muito maior e muito mais avançado do que imaginariam, porque nem sequer imaginavam em alguns casos. Eu me lembro de um amigo que eu tive em uma das minhas 8ª séries. Na verdade, eu fiz 2 8ª séries com esse meu amigo, porque eu fiz 3 8ª séries, né? E eu estudei no colégio particular com ele. Ele foi o melhor guitarrista que eu vi pessoalmente, né? Ele era um jovem muito bonito, talentoso, esportista, o cara mais popular do colégio, um cara muito carismático, muito engraçado e filho de crentes, né? Então, esse meu amigo, que era filho de crente, tocava na igreja, ele era um cara assim que, na verdade, ele só estava na igreja, né? O cara fazia tudo de errado, né? A vida do cara era uma vida de imoralidade, uma vida, né? Mas era um cara muito legal, né? Era uma pessoa muito carismática. Mas era aquele, né, sem vergonhinha. Então, o que acontece? Ele tem umas tosses, né? Tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Umas tosses, 17 para 18 anos, desculpa. Umas tosses e tal. Não passavam essas tosses. Foi no hospital, fez um exame, né? Um exame de imagem e descobriu que ele tinha vários tumores no pulmão, né? Quase do tamanho de um limão. Vários, na verdade, não era só um, vários. E ele estava com câncer, né? Nunca tinha fumado, né? E
Que situação, um cara novo, um cara adolescente ainda, entrando na juventude. Ele faz um tratamento, né, de 1 ano, todo aquele tratamento que vocês conhecem, né, radioterapia, quimioterapia. E antes disso, o Senhor já tinha libertado a minha vida, o Senhor já tinha me mostrado. Nessa época, eu já tinha falado para ele sobre o que Jesus tinha feito na minha vida e como que a vida dele estava errada, como a vida dele era uma vida de hipocrisia, uma vida que, enquanto ele dizia amar a Deus, ele tinha um relacionamento com as trevas, ele andava nas trevas e não podia de modo algum ter comunhão com Deus porque a vida dele nada mais era do que uma mentira. Eu tinha falado isso para ele antes dele passar por tudo isso, né? E aí ele faz esse tratamento, nós perdemos contato, nessa época ainda era a época do Orkut, quem lembra aí do finado Orkut, né? E aí, estávamos na época do Orkut e tempos depois eu soube de notícia, né, que ele tinha se recuperado, que ele estava bem do câncer, né, que a fase ruim já tinha passado, né, ele estava muito melhor, ele estava bem melhor. E aí, por causa da imunidade baixa dos tratamentos contra o câncer que ele estava fazendo, ele pegou uma doença, pegou infecção intestinal e em menos de 20 dias ele faleceu. Eu fui para o velório dele, tinha, sem brincadeira nenhuma, umas 2.000 pessoas no cemitério. Gente, eu não tô de brincadeira. Foi, assim, um dos maiores velórios, um dos maiores enterros que eu já vi na minha vida. Muita gente, vocês não têm ideia de tanta gente que tinha. Amigos, colegas, ele era uma pessoa muito querida, né? E eu chorei muito, foi uma dor significativa para mim. Meses depois, olhando no Orkut, vi um depoimento que ele tinha mandado no Orkut. Gente, sabe, na época as pessoas escreviam e eu vi que ele tinha escrito uma coisa para mim, agradecendo por aquilo que eu tinha falado, agradecendo porque aquilo tinha machucado ele, mas que ele viu a verdade, que ele correu para Jesus, que ele estava encontrando uma nova vida em Jesus, a vida dele tinha mudado, e queria muito me ver, queria muito me agradecer, queria ir para uma casa de praia comigo, da família dele, para que a gente pudesse conversar e ele atualizar a vida. Eu não vi essa mensagem, eu só vi essa mensagem depois que ele faleceu. E eu fiquei feliz, obviamente triste, mas feliz, porque ele entendeu o fracasso dele e descobriu que só o Senhor Jesus Cristo podia, de fato, resgatá-lo disso. Glória a Deus. Quantos, então, não passam pela mesma coisa? O fracasso disfarçado é simplesmente não enxergar os sintomas do fracasso. Mas não é porque você não encontre os sintomas do fracasso que você não seja um fracassado. Estar longe de Deus, viver uma vida que não glorifica a Deus, é um fracasso por si só, que muitas vezes nós disfarçamos. Por meio do entretenimento, por meio de uma situação confortável, mas além do fracasso disfarçado, há o falso sucesso. É quando nós medimos a nossa vida por aquilo que ganhamos, por aquilo que sabemos, por aquilo que temos, ou pelas pessoas que estão próximas de nós. Então, se eu estudei, se eu tenho um bom trabalho, se eu ganho um bom dinheiro, se eu tenho pessoas queridas ao meu redor e se eu tenho saúde, então estou bem sucedido. Venci na vida. Mas não, esse é apenas um falso sucesso. Eu não estou dizendo, por favor, não estou dizendo que o emprego bom seja ruim. Óbvio que não é. Eu não estou dizendo que faz mal você ganhar bem. Eu não estou falando isso. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma família ou que família não é nada. Eu não estou falando disso, longe de mim. Deus me livre falar uma asneira dessa. Mas eu estou dizendo que você não pode medir isso, como um sucesso verdadeiro. Pense então numa Olimpíada. Eu sempre, quando eu posso, acompanho as Olimpíadas de 4 em 4 anos. Medalha de ouro, quadro de medalha, medalha de prata lá no quadro de medalha e medalha de bronze. E aí os brasileiros ganham muita medalha de bronze, muita medalha de prata, mas quer saber? Se você tiver 100 medalhas de bronze, 200 medalhas de prata e não ter nenhuma de ouro, você fica lá embaixo. Mas se você tem uma medalha de ouro e não tem mais nenhuma outra, você está acima de quem tem 100 medalhas de prata e 100 medalhas de bronze. O que eu estou falando para você é que ter dinheiro no bolso é medalha de bronze para você. Que bom, que bom. Você conseguiu algum prêmio, você conseguiu alguma conquista, algum reconhecimento disso. Se você conseguiu ter uma família,
E se você tem pessoas maravilhosas, saudáveis, que estão próximas a você, medalha de prata, que coisa boa. Mas o seu ouro não é isso. Você não tem ouro. Porque aquilo que de fato faz você ser bem-sucedido não está nessas coisas. Não está nessas pessoas. Está em uma pessoa só. O próprio Senhor. Por favor, não esqueça disso, não caia na furada de disfarçar o seu fracasso por falta de sintoma. Nem que queira ter um sucesso falso, porque esses sucessos falsos são apenas sucessinhos com S minúsculo. Meus queridos, o fracasso precisa então ser confessado por nós, ainda que nem todos de nós tenhamos sintomas. Nem todos de nós vão ter uma vida de fracasso para comentar, de coisas que fracassou na vida. Mas se fracassamos na relação com Deus, precisamos confessar o nosso fracasso. Porque só quando nós confessamos o nosso verdadeiro fracasso é que encontraremos o sucesso verdadeiro. O sucesso verdadeiro não está, preste bem atenção, não está em coisas nem em pessoas. Ainda que você tenha dinheiro no bolso, um Uno Mille, né, maravilhoso, 2013, 4 portas, que não quebra nem com um trem batendo, né, ainda que você tenha uma vida para as outras pessoas bem-sucedidas, lembre-se que o verdadeiro sucesso é uma vida com Deus. E quem pode dar essa vida com Deus? A quem você deve confessar o seu fracasso? A Jesus. A Jesus. Ele recebe os fracassados. Ele ouve os nossos fracassos. E ele nos revela o motivo do fracasso. E ele desfaz o fracasso, revertendo esse fracasso e trazendo o sucesso para a nossa vida. A forma pelo qual nós devemos conversar com o Senhor, a forma pelo qual nós devemos nos achegar a Jesus é por meio da fé. Ainda que a sua fé não seja a melhor fé do mundo, a fé mais madura de todas, ainda que você tenha só um grão de mostarda, uma fezinha desse tamanho aqui assim, uma fé bem miudinha, bem pequenininha, para Jesus, o que vale não é o tamanho, mas se existe fé ou se não existe. O tamanho, com o tempo a gente amadurece. Quanto mais relação com o Senhor, quanto mais proximidade, mais a nossa fé vai amadurecendo. Mas é preciso uma vida onde a fé esteja sendo nutrida. Ora, da onde vem a fé? A fé é um dom de Deus. E a fé vem a nós por meio da palavra de Jesus, pelo ouvir a palavra de Jesus, por nutrir o nosso coração com a palavra do Senhor. Nossa fé vai crescendo. Por isso que é importante você ler a Bíblia e por isso que é importante você acompanhar aqui as lives. Mas pense também comigo. Essa fé, ela também é alimentada por meio da oração, por meio do seu pedido, do seu clamor, da sua gratidão, das suas confissões ao Senhor. Por fim, eu quero dar uma palavra específica aqui aos discípulos fracassados. Você sabe o que é um discípulo fracassado? É um discípulo que tropeça na fé. É um discípulo que falha naquilo no qual nós não podemos falhar. É quando nós desacreditamos do poder do Senhor. É quando nós desacreditamos do poder da palavra. E sabe o que acontece? Muitas vezes pessoas vão nos procurar. E não teremos uma forma adequada de ajudá-las, porque a nossa fé não está lá como deveria estar. Se as pessoas chegam até nós e você está tropeçando, falhando, em falta na sua relação com Deus, uma relação de amor marcada pela fé, cheia de gratidão, cheia de devoção, de adoração, de pedido, de súplica, de choro. Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor? Qual foi a última vez que você agradeceu com o seu coração encharcado de alegria ao grande Senhor, ao grande Deus? Qual foi a última vez? Será que as nossas orações são raras? Será que as nossas orações são mecânicas? É sempre o mais do mesmo? É sempre o de sempre? É isso? Será que as nossas orações, Senhor, ó, do Senhor, e aí você dorme, né, antes mesmo de dizer o amém? Será que é isso que estamos oferecendo ao Senhor? Discípulos fracassados. Nós fracassamos quando nós não levamos as pessoas a Cristo e quando não levamos Cristo até as pessoas.
Esse é o nosso fracasso como discípulos. Falo também aos pais fracassados. Sim, hoje é dia dos pais. Eu quero falar a vocês, pais. Mais cedo ou mais tarde, fracassaremos com os nossos filhos. Nós, nessa vida, não acertaremos em tudo. Não seremos pais perfeitos. Nós não teremos nota 10 em tudo que fizermos com os nossos filhos. Sempre vamos ter alguma coisa para confessar, sempre teremos alguma coisa de brecha. Os nossos filhos vão olhar para nós, eles nunca vão nos enxergar de modo perfeito. Né? Dificilmente eles vão nos olhar e dizer, meu pai é um exemplo em tudo. É bom que seja, mas ainda que eu seja um exemplo para ele, eu não vou ser uma pessoa perfeita. Ele vai ter visto meus momentos de raiva, ou quem sabe os meus momentos onde eu não fiz o que eu deveria ter feito, onde eu falhei por ter feito errado, ou por simplesmente ter decidido me ausentar, por ter sido negligente, quem sabe preguiçoso. O meu filho vai ver, minha filha vai ver. Pais, nós vamos sempre fracassar. Mas ainda que a gente fracasse aqui e acolá, pelo amor de Deus, não precisa que a gente seja um fracasso total com os nossos filhos. Não precisa que a gente seja um fracassado total, porque se nós quisermos, se nós tivermos aqui a grande façanha de encontrar sucesso, saiba que o maior sucesso que poderemos mostrar aos nossos filhos é levá-los até Cristo. Assim como esse papaizinho fez. É levar a causa dos nossos filhos, o sofrimento dos nossos filhos, a adolescência, a juventude, a infância dos nossos filhos a Jesus, ao Senhor, a orar por Ele, a falar dele ou deles para o nosso Senhor. Se quisermos, então, termos sucesso como pais, precisamos deixar a nossa fé para os nossos filhos. Pregar a Jesus, ensinar a Jesus para os nossos filhos, pois isso será a maior forma de nós tanto alcançarmos o sucesso, quanto ensinar para eles o caminho do sucesso também. Então, pensa sobre isso, tá bom, papai? Mas eu falo também aos filhos fracassados. Como é a sua relação com o seu pai? É uma relação de ausência? Eu falo você filho, você que já diz crer em Jesus Cristo. E a você filho, que ainda não rendeu a sua vida a Jesus Cristo, como é que é a sua relação com o seu pai? É de ausência? É de simplesmente uma vida baseada naquilo que o seu pai pode dar? Talvez o seu caso seja de um pai ausente, o seu pai não seja casado com a sua mãe. Será que a única coisa que liga você ao seu pai é a pensão que ele deve? Será que o motivo da ligação que você faz ao seu pai é só para cobrar e dizer que a pensão está atrasada? É isso? Se for, você é um filho fracassado. É um filho fracassado. Porque Deus quer de você que você honre o seu pai. Independente se ele é um bêbado, independente se ele é um drogado, um presidiário, independente de quem ele seja, você deve, diante do Criador, o Pai Celestial, honrar o seu pai. Honrar não significa concordar com tudo, mas honrar é dar o devido respeito pelo simples fato dele ser seu pai. Filhos, vocês que são filhos fracassados, vocês podem sim ter fracassado por não levar a Cristo, o pai de vocês. Nem levar o pai de vocês a Cristo. E quando eu falo, não que você puxe pela orelha e force uma transformação, não é isso, mas vocês já apresentaram Jesus para o pai de vocês? Quando alguma vez você já falou de Jesus para o pai de vocês? Vamos reverter? Vamos inverter isso. Vocês falam com que frequência a Jesus pelo pai de vocês? Ou do pai de vocês? Quantas vezes vocês clamam ao Senhor pelo pai de vocês? Eu quero dizer que o melhor presente que você pode dar de Dia dos Pais é ajudar o papai de vocês a ter uma vida melhor com o Senhor, a ter uma vida de fé mais autêntica, verdadeira e crescente, apaixonada, urgente diante do Senhor. Se eles não têm fé, que tenham. Se eles já têm fé, invistam, filhos queridos, na fé do pai de vocês. De alguma forma, busque diante de Deus ajudá-los para que eles possam aqui crescer na relação com o Senhor. Pensem sobre isso. E a vocês que já não têm mais pais, vocês filhos que já perderam o pai de vocês, talvez esse ano, talvez ano passado, ou muitos anos atrás, eu quero lhe dar um conselho amoroso.
Se um dia Deus agraciar vocês com filhos, sejam para seus filhos o que Deus é para vocês. Tentem imitar a paternidade de Deus, na paciência, na bondade, na justiça, na sabedoria. E tenta refletir esses valores que Deus carrega consigo mesmo. E tentem refletir isso para com os filhos de vocês. Além disso, eu ofereço um outro conselho a vocês que já perderam os seus pais. Ajudem, incentivem, encorajem os filhos que ainda têm seus pais vivos a valorizarem seus pais, a amarem. Me lembro do querido pastor Isaías, que chegou e recebeu a visita de uma moça crente, que disse: pastor, meu pai está no hospital. Ele está prestes a morrer. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E ele ainda não creu em Jesus. E ela estava lá chorando. Eu tenho medo de meu pai não encontrar a salvação em Jesus. E ela chorou, chorou, chorou. E o pastor Isaías, com muita sabedoria e amor, perguntou para aquela jovem: você já disse isso para ele? Disse, pastor. Você já disse para ele da forma como você está me dizendo? Não, pastor. Então vai lá. Vai lá e fala para ele do jeito que você falou para mim. E ela foi. Chorou aos pés do pai dela, clamando para que o pai dela pudesse receber Jesus, pudesse abrir os olhos e encontrar uma vida fora do fracasso, resgatada do fracasso na relação com Deus. E uma vida bem-sucedida, que transcende dinheiro, que transcende simplesmente boas realizações, mas o sucesso que é ter uma vida eterna com o Senhor, perdão dos nossos pecados, a salvação que só vem mediante a fé em Jesus Cristo, o Salvador. Aquele papai ouviu, aquele papai creu no Senhor Jesus Cristo. Ele saiu do hospital e vive com Jesus até hoje. Que histórias lindas. Filhos que perderam os pais, ajudem os outros filhos que ainda têm pai a valorizarem seus pais e apresentarem Jesus a seus pais e os seus pais a Jesus. Façam isso, tá bom? Que esse Dia dos Pais seja recheado numa reflexão de como Deus, o papai grandioso, é maravilhoso ao ponto e amoroso ao ponto de oferecer o seu próprio filho para que nós pudéssemos ser salvos do nosso principal fracasso, o fracasso com ele. Se fracassarmos com o Senhor, fracassamos em tudo. Se fracassarmos na relação com Deus, tudo mais será medalha de bronze e de prata. Nada terá tanto valor assim. Nada terá valor para a eternidade. Serão comidos pelos vermes, enferrujado pelo tempo, esquecido depois da vida. Pensa sobre isso, tá bom? A minha melhor forma de dedicar esse Dia dos Pais a todos que me ouvem é valorize o Papai do Céu. Valorize o Papai do Céu. Busque a Ele de todo o seu coração. Busque Ele enquanto você tem tempo. Valorize. E você que já buscou, continua buscando, continua caminhando com Ele. Porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Tá bom? Eu agradeço demais a vocês que me ouviram. Agradeço demais a todos que me acompanharam até esse exato momento. Eu quero orar com você. Feche, por favor, os seus olhos. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha. Eu acho que Ele não tem vergonha de você, não. Então está na hora de você abrir o seu coração. Está na hora de você parar de se envergonhar. Está na hora de você fazer diferente como aquelas crianças fazem, né? Pai, só me deixa até aqui, não me deixa até na frente da escola, não. Será que você tem medo de Deus? Será que você tem vergonha de Deus? Será que você tem vergonha de se tornar um verdadeiro filho de Deus e temer o que as outras pessoas vão dizer? Por inferno que as pessoas pensam. O que importa é o que Deus pensa de nós, o que pensa de você. Valorize isso, tá bom? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por mais um Dia dos Pais. Senhor, somos pecadores miseráveis, mas queremos sempre agradecer a Ti pelo presente grandioso que o Senhor deu. O maior presente que se podia ter é Jesus, o Teu Filho, vindo até essa terra e oferecendo a sua própria vida de modo voluntário, para que todos que nele creem possam ter vida eterna contigo. A vida eterna é te conhecer, Senhor, é andar contigo. O fracasso é uma vida de pecado, o sucesso é uma vida de reconciliação contigo por meio de Jesus. Uma vida repleta de fé, de amor e de esperança. Isso é o sucesso. Alguns de nós seremos pobres para sempre, para sempre não, mas pela vida inteira. Mas se tivermos o Senhor,
teremos a maior riqueza que se pode ter. Porque te ter, Senhor Deus, é semelhante a um homem que encontra um tesouro escondido no campo. Ele volta, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Senhor, tudo que conquistamos nessa vida, tudo que temos, nada é comparado ao que o Senhor é, comparado ao que o teu reino é. Nada. Então nos ajude a pensar sobre isso, nos ajude a guardar essa palavra e que ela possa fazer efeito em cada vida aqui, por favor. Essa é a minha singela e humilde oração que eu a faço em nome de Jesus. Amém.